Que tenhamos paz, luz, caminhos abertos. Nesse tarot de hoje eu venho falar sobre algo que é o principal das causas que caem muitas pessoas em lugares, em trabalhos, em casas mediúnicas, que é a fofoca. Fofoca é muito antiga, desde que os seres foram criados existe a fofoca, que nos induz ao erro, à nossa falsa conclusão de nós mesmos, às vezes através da fofoca, que é o principal dos problemas do ser humano, é o principal das fechamento das casas mediúnicas, que é a fofoca. Principal causa que traz o extermínio para muitos é a bendita da fofoca. Às vezes o ser humano cria em sua mente algo que somente existe na sua mente. Este é o principal motivo que acarreta o desequilíbrio. Muitos observam o ser ao seu lado e imaginam que ele está caminhando errado, mas ele às vezes está agindo certo, mas para o seu pensamento está errado. E através disso planta em outro lado, em outras pessoas, através da língua, fala coisas que não conhece e cria um sentimento negativo. E a pessoa ao seu lado, através da mentira, traz para si o lado obscuro e através disso cria-se a fofoca. Começa aí o discernimento para que muitos que não sabem discernir o que é certo do errado, criam algo em sua mente que, com o passar dos dias, vai acarretando mais karmas e, principalmente, quedas de pessoas. Mas de que adianta plantar este se não sabe que, através da fofoca, muitos têm certeza de que cairão? Se eu imagino algo que não existe e eu jogo para o outro, falando algo que eu não sei, crio para o outro uma vida aonde ele se desequilibrará. E nesta inversão de valores, quem pagará o preço pelo seu desequilíbrio é eu, através da fofoca que eu criei. Se eu levanto falso testemunho, se eu crio algo que não existe, eu pagarei pelo que eu criei. Então, devemos parar e ver o que falamos do outro e que fazemos para que o outro não pague erros de nossa própria intuição errada. Principal motivo da queda de várias pessoas em casas de mediunidade, em trabalhos, em templos é a fofoca. Pessoas que não têm discernimento, que não têm cautela, que não têm misericórdia do outro, são seres espirituais que gostam de ver o outro caído na vida, que gostam de ver o sentimento de inferioridade. Seres humanos que gostam, seres espirituais que têm o prazer em ver o outro caído. Às vezes, através da psicopatia, muitos já fazem isso porque gostam do lado da psicopatia, transtornos também mentais que trazem a psicopatia, traz os transtornos negativos, traz a fofoca, traz a calúnia, traz assim, vai trazendo e se torna uma corrente. É uma corrente que não se acaba. Uma corrente mal conduzida somente trará o lado negativo. Se não temos uma corrente positiva, de que forma caminharemos com o lado positivo? Somente acarretaremos para nós mais karmas negativos, porque o karma é negativo. Então, de que forma devo concluir os meus dias se eu não tenho cautela perante a minha língua?
Quem trabalha em casas mediúnicas deve de saber que todos estamos evoluindo juntamente com os que estão lá. Se não temos discernimento para caminhar juntos, então é melhor às vezes pararmos e refletir o que estamos fazendo da nossa cultura, da nossa evolução e do nosso espírito. Porque trabalhamos com entidades em evolução e mentores. E é complicado às vezes trabalhar se não souber o que está fazendo, discernindo ou caminhando nesta vida. Devemos ter, às vezes, que parar, pensar, refletir, mentalizar o que estamos fazendo, com quem estamos andando. E o principal é o porquê se iniciou essas palavras, o porquê se iniciou essa fofoca e aonde estamos caminhando com ela. Se criamos ela em nossa mente, em nosso subconsciente, se alguém falou, devemos ir atrás de quem falou e perguntar o que aconteceu, se é verdade ou é mentira. Jamais devemos passar algo para alguém se não soubermos se é verdade ou mentira. Ninguém, em sua sã consciência, neste plano espiritual aqui, passará uma mentira para alguém, sabendo que é uma mentira. Quem passará neste tempo uma mentira, sabendo que mais tarde pagará por esta má língua? Principal causa da queda de casas mediúnicas é a fofoca. Principal causa é o extermínio que a língua traz para o desequilíbrio. Então devemos parar e refletir sobre nós mesmos, o que estamos fazendo, por que estamos aqui, quem somos nós, qual é a nossa intenção perante todos, o porquê estamos caminhando, por que estamos trilhando a nossa vida, aonde chegaremos com os nossos pensamentos e por que estamos caminhando com os outros. Os outros estão evoluindo para um estágio aonde caminharemos juntos, então devemos ter respeito por nós e pelos outros, não concluir algo errado ou pensando que já sabe tudo. Às vezes não sabemos nada e nem sabemos o que estamos fazendo na nossa vida. Somente traremos para nós, acarretaremos o lado obscuro, o lado negativo da morte espiritual, não a morte física, porque a morte física faz parte de todos. Todos temem a morte, mas não temem a fofoca e não temem a língua. Todos temem a morte, o desenlace, o desencarne, mas não temem de falar do outro ou condenar o outro. Todos temem a morte física, têm um medo da morte, que se pelam de medo da morte, sendo que é o mais concreto do ser humano é a morte, mas não medem consequências para derrubar o outro, para discriminar, falar mal, excluir. Temem tanto o lado obscuro, o lado negro, mas não respeitam ao outro. Caminho errado. Sinceramente, às vezes o ser humano, às vezes a gente não compreende o que ele faz, o que ele pensa. Devemos parar e observar o que estamos fazendo, porque chegamos ao ponto em que as pessoas não estão se encontrando nem a si próprios. O tempo da conclusão dos fatos está chegando, então devemos ter discernimento, porque se continuar andando dessa forma, conclusão de tudo é o desequilíbrio. Se eu não planto para mim estruturas sólidas, estruturas de bem comum, de que forma eu irei caminhar, sendo que não posso esperar nem de mim mesmo? Se eu não espero de mim mesmo a evolução espiritual e o equilíbrio, como eu esperarei do outro se eu somente caminho errado? Ou se eu vou buscar através de prazeres momentâneos o meu equilíbrio?
Sendo que nos prazeres da vida sabe que o mal está ali, que os espíritos negativos necessitam dos fluidos vitais, da energia vital do ser humano para que possa usufruir dessa energia do vício, das drogas e do desequilíbrio, dos pensamentos negativos, da fofoca. Sendo que sabemos que os espíritos absorvem essa energia, então se nós cultivamos a nossa mente com este lado, lógico que atrairemos para nós o lado obscuro e negativo. É a lei da ação e reação, é a lei do contato espiritual. Aquilo que nós imaginamos, nós atraímos para nós através das nossas escolhas erradas e nossa consequência errada. Se nós somente trazemos para nós o desequilíbrio, desestruturação, buscamos lugares errados com pessoas erradas, não estudamos o nosso lado mediúnico, não nos informamos perante a vida, não cuidamos da natureza, não nos equilibramos, não temos amor nem pelos animais, jogamos os animais fora, matamos os bichinhos, coitado, jogamos no lixo, jogam nas estradas da vida os bichinhos. Não tem misericórdia por ninguém, muito vão ter nem pelos animais, vão ter misericórdia pelos seres humanos. De que forma? Devemos parar e observar onde caminhamos para poder saber aonde estamos. Com esse tarô foi aberto o lado mais mediúnico do que o lado da matéria. Foi uma consequência que foi chegando até esse estágio de tarô. Então devemos nos reequilibrar e, através desta falsa expectativa que é a fofoca, a má língua, devemos caminhar todos com um pensamento positivo, não falando mal do outro. Porque se eu falar mal do outro através de pensamentos ou principalmente no lugar onde eu trabalho, com pessoas, eu serei absorvido pelo lado negativo e não terei equilíbrio próprio e discernimento para a minha vida. Se eu fizer mal para o outro, é lógico que eu serei absorvido pelo mal, porque ação e reação é a vida. Ninguém passará aqui sem ter que pagar aquilo do outro lado. Tudo que eu fiz hoje eu pagarei, responderei pelo que eu fiz. Estamos chegando no tempo da conclusão dos fatos, onde todos responderemos, então não tem para onde fugir. Mas que vão desencarnar, vão para o mundo espiritual, vão se reestruturar, vão ter que pagar os seus preços. Quem planeja o mal do outro está acarretando mais karmas para a sua vida, quem joga o mal para o outro trará mais cargas para a sua estrada. Deixamos os outros livres que façam o que quiserem para que com seus pensamentos mesquinhos tragam o desequilíbrio. O que poderemos fazer se não cultuam o lado positivo e não tem dó de quem está ao seu lado? O que resta é a conclusão, que é a justiça divina ou a justiça deles próprios, que condenarão a si mesmos com os seus pensamentos mesquinhos. A fofoca traz transtornos, traz desequilíbrios para todos. Falar mal do outro sem ter conclusões acarretará negatividade. Se hoje estou assim é porque eu plantei para mim próprio. Se hoje estou colhendo errado, eu fiz errado. Se eu plantei o mal, colho o mal. Se eu fiz magias erradas para alguém, pagarei com magia errada. Assim é a lei da vida, é a lei dos espíritos que não tem misericórdia. O lado dos guardiões não tem misericórdia de quem faz o mal. Assim como o povo cigano do astral não tem misericórdia de quem faz o mal ou negativo. Devemos ficar bem cientes disso. Cientes perante o mundo espiritual que somos responsáveis por nós. Plantamos para nós o nosso destino e o nosso livre-arbítrio. Somos livre-arbítrio. Obrigado a todos, que tenhamos equilíbrio, uma boa noite de paz, amor. Cuidemos da nossa língua, cuidemos de nós, principalmente, caminhamos com paz e amor nesta vida. Obrigado a todos, paz e luz
e equilíbrio e amor. Assim seja.